que acontece, que eu vejo muito, o juiz, ele decreta a prisão preventiva ou converte o flagrante em prisão preventiva e logo em seguida o advogado, ele apresenta um pedido de revogação de prisão preventiva para aquele mesmo juiz. Nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, somente se justifica a revogação de uma prisão se tiver surgido fato novo. Então, pessoal, eu não indico que vocês façam um pedido de revogação de prisão preventiva se não tiver um fato novo bem claro e evidente para aquele mesmo juiz que decretou a prisão, que converteu o flagrante de prisão preventiva. Porque pensa, se ele já entendeu que há elementos para o decreto da prisão preventiva, qual é a justificativa dele mudar de ideia, às vezes 24 horas ou 48 horas depois? Então, se não tiver um fato novo, muito claro e evidente, eu acho que é perda de tempo fazer um pedido de revogação para aquele mesmo juiz que fez a conversão do flagrante preventivo, que decretou a prisão preventiva. Agora, o que às vezes acontece de diferente é que, a depender do horário e do dia que aquele crime foi cometido, que essa decisão ela não é feita pelo juiz, o juiz natural. Às vezes essa decisão ela é prolatada pelo juiz plantonista. E aí sim, talvez nesse caso, pode-se justificar um pedido de revogação de prisão ou de liberdade provisória para o juiz natural. Mas é interessante trazer sempre um fato novo. Porque às vezes, pessoal, dois juízes eles podem ter visões diferentes, entendimentos diferentes sobre o mesmo fato. Então, nesse caso, que, por exemplo, foi um juiz do plantão que converteu o flagrante de prisão preventiva, ou que decretou prisão preventiva, aí sim eu acho que se justifica um pedido de revogação de prisão para o juiz natural, que é um juiz diverso, diferente daquele do juiz plantonista. E aí, pessoal, o que acontece, que eu vejo muito na prática, é o seguinte: às vezes o advogado criminalista, ele somente é contratado depois que já há a conversão do flagrante de prisão preventiva. Às vezes ocorreu o crime, às vezes foi no plantão, já tem a decisão de conversão do flagrante de prisão preventiva, às vezes já teve a audiência de custódia, onde foi convertido o flagrante de prisão preventiva, e o advogado criminalista ali, ele é contratado pela família somente depois desse fato. Então, o que normalmente acontece? Ele simplesmente vai lá e apresenta o pedido de revogação de prisão preventiva. E às vezes para o mesmo juiz que fez a decisão. Eu acho que nesse caso não se justifica, porque nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, somente se justifica, vou ler aqui para vocês a redação: o juiz pode, de ofício a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobreviverem razões que a justifiquem. É o parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Na prática, pessoal, o que eu vejo é que dificilmente o juiz de ofício ele vai revogar uma decisão de prisão preventiva. Porque se ele entendeu que houve motivos para o decreto da prisão, ele não vai simplesmente mudar de ideia sem que surja um fato novo. Então, para mim é o seguinte: a aplicação desse 316, o juiz ele só vai mudar a decisão se houver um fato novo que justifique. E esse fato novo pode ser várias coisas, pessoal. Por exemplo, se o decreto de prisão, o fundamento dele foi a garantia da ordem pública, e o juiz só se fundamentou lá na gravidade em abstrato do crime, não na gravidade concreto, o fato novo pode ser um pedido de revogação de prisão, deixando claro isso, que houve um equívoco. Na verdade, nesse caso não vai ser bem um fato novo, vai ser somente uma petição informando que houve um equívoco, que esse motivo não justifica, e juntar a jurisprudência aí do STF, do STJ. Mas vamos lá, um fato novo, por exemplo, se o decreto da prisão preventiva se baseou
e aplicação da lei penal, garantia da aplicação da lei penal, e ali é juntado um comprovante de residência, é juntado um documento que comprove que a pessoa tem um trabalho, por exemplo, de carteira assinada, ou ainda que não seja de carteira assinada, que ele prestou serviços, e juntar a declaração de pessoas onde aquele acusado ele prestou serviços, juntar declarações de pessoas que o conhecem e falando da reputação dele, da conduta dele na sociedade. Então isso sim pode ser considerado um fato novo que justifique a revogação da prisão. Porque assim, pessoal, as circunstâncias favoráveis do acusado, por exemplo, se ele é primário, se ele tem residência fixa, trabalho lícito e comprovado, esses fatos também por si só não justificam a revogação da prisão. Porque se o fundamento da prisão for, vamos dar um exemplo, garantia da ordem pública, e o juiz fundamentou bem ali a gravidade concreta do crime, ou, exemplo, o acusado é reincidente e praticou um novo crime, então se decreta a prisão para se evitar a reiteração delitiva. Então, mesmo que depois daquele fato o acusado não pratique outros, mesmo que as circunstâncias pessoais sejam favoráveis, se, por exemplo, o decreto da prisão preventiva for por garantia da ordem pública e a decisão for bem fundamentada em elementos concretos, na gravidade concreta daquele crime, essas circunstâncias favoráveis não vão justificar a revogação de uma prisão. Por isso que eu penso o seguinte, pessoal, se houver uma decisão de um juiz, não justifica você fazer um pedido de revogação para aquele mesmo juiz se não tiver um fato novo muito claro e evidente, porque às vezes isso vai representar perda de tempo. Então, às vezes é muito melhor impetrar logo um habeas corpus, porque aquela situação prisional, ela vai ser submetida a um outro julgador e às vezes esse outro julgador tem uma decisão, um ponto de vista diferente para aquele mesmo fato do juiz. Às vezes aquele desembargador ele vai ter uma decisão, um ponto de vista diferente do juiz que decretou a prisão preventiva ou que converteu o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, para mim, justifica, é muito mais, vai ter muito mais chance de conseguir êxito se na impetração, né, de um habeas corpus.